Olá meninas, como vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas à nossa conversa de mulheres, todas as terças-feiras aqui pelo Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Ilma Piemonte, sou mentora em assunto para as mulheres e às terças-feiras nós temos tido esse espaço aqui de bate-papo, de conversa, de troca de experiência sobre o feminino, sobre as nossas questões de mulheres. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito grata a Deus, grata à minha família, às mentorandas que me acompanham, por essa oportunidade, por podermos ter esse tempo, né, tão precioso de troca de experiência, de bate-papo. E eu quero te dar as boas-vindas e também encaminhar aqui o nosso convite, né? Se você está aí online, encaminha para suas amigas o convitinho, o aviãozinho, tá? Para que elas também possam participar. Hoje nós estamos fazendo uma live de finalização, né, do ano. Então, é uma alegria bem grande podermos estar juntas, dividindo, né, as alegrias, as tristezas, as preocupações que nós tivemos em 2022, né? Para alguns um excelente ano, para outros nem tanto, mas é sobre isso que nós vamos estar conversando aqui, né? Sobre ser grato, apesar de tudo, né? Para quem teve um excelente ano, que ótimo, que bom, você tem motivos de sobra para agradecer. E se não foi tão bom, também a gente precisa agradecer. Por quê? Nada é por acaso nessa vida, né? Tudo tem um propósito, tudo serve como aprendizado. E por isso que a gente tem que ter gratidão no nosso coração, né? Bom, feito isso, meninas, convidado aqui as meninas que estão online. Eu gosto de mandar o aviãozinho porque também, mesmo que a pessoa não consiga assistir nesse momento, ela pode depois ver lá nas mensagens dela, clicar, né? E daí ver que ser remetida lá pro nosso bate-papo, pra live, né? Que eu gosto de deixar gravada lá no Instagram, tá? Então todo esse nosso bate-papo está no Instagram e também no meu canal do YouTube, Ilma Piemonte. Se você ainda não se inscreveu, corra lá, se inscreva, tá? Sempre tem conteúdos novos, né? Esses conteúdos que eu faço no Instagram também estão lá, tá? Para que vocês possam assistir com calma, revisar, tá bom? A Fátima entrando aqui. Olá, querida, tudo bem? Que bom tê-la aqui conosco. É uma satisfação enorme podermos estar aqui dividindo esse momento, né? Fazendo uma retrospectiva do que foi o ano. Algumas pessoas que eu atendo, né, que esse ano a gente teve um ano assim de mentorias muito intensas, né, no sentido assim de conseguir ter atingido mais mulheres do que em 2021. Isso me deixa muito feliz, muito alegre, porque a gente consegue atingir mais pessoas, né? E também, de uma certa forma, quando vocês trazem, né, para mim a história, a vivência de vocês, né, as alegrias, as dores, os sofrimentos, as superações, tudo isso é um grande aprendizado para mim, né? Então, assim, eu tenho que agradecer muito as minhas mentorandas, tá? Por esse ano, por vocês terem caminhado, né, juntamente comigo nessa empreitada. E assim, o que a gente conseguiu de avanço, né, foi assim muito gratificante. Eu fico assim entusiasmada com esse trabalho, porque quando eu vejo o impacto, sabe, dessa técnica, dessa forma como a gente tem trabalhado na vida das pessoas, isso me traz ânimo, sabe, de continuar, de ter um 2023 ainda mais intenso, né? Apesar de todas as correrias que nós tivemos em 2022, mas eu sei, né, que tivemos grandes avanços, tivemos assim
superações, tivemos mudança de vida, e isso me alegra muito, muito mesmo. É uma coisa muito prazerosa esse trabalho, quando a gente entende que tá conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas, né? E, Ilma, mas como que você sabe? Pelo impacto, pela forma como a pessoa começa a se relacionar pós a mentoria, a se posicionar na vida após a mentoria. Porque, infelizmente, né, a maioria das mulheres que chegam para mim num processo de início e de desejo de fazer, de participar da mentoria, ela chega de uma forma muito machucada, muito fragilizada, né? Muitas das mulheres nunca tiveram acesso a um atendimento, nunca pararam para refletir, né, naquela situação que ela vivia, e às vezes anos a fio, né, de dor, de traição, de não se compreender muito, né? Às vezes, assim, tem situações de mulheres que eu atendo que, assim, elas ficam anos a fio naquela condição de doação, sabe? Parece que para reparar, parece que para sentir menos dor, ou para camuflar uma situação que às vezes ela não consegue enfrentar. A maioria dessas mulheres, elas se doam ainda mais quando elas estão fragilizadas, sabe? Porque é uma forma que elas encontram de se sentir úteis, né? De se sentir necessárias para a sua família, para os seus. Então, a maioria das mulheres que já estão vivendo situações, né, de fragilidade, de vulnerabilidade, melhor dizendo, elas passam a sentir isso de uma forma ainda mais intensa, né? Porque daí soma, né, a dor, soma a questão financeira, soma a doação, soma a dedicação. A Silvia entrando aqui, seja bem-vinda, querida. Que bom tê-la aqui conosco. A Isabela, seja bem-vinda. Muito bom mesmo vocês estarem aqui compartilhando com a gente desse momento. Nós estamos aqui fazendo um balanço, né, de 2022. O que foi para nós, mulheres, né? O que a gente conseguiu avançar, o que a gente conseguiu superar em 2022. Ilma, foi um ano muito difícil para mim. Eu tive muitas perdas, eu tive momentos difíceis. Ok, eu acho que isso tudo também nos fortalece, né? E faz você pensar, poxa, eu estou viva, eu estou aqui, eu ainda tenho muito chão pela frente, né? No sentido de um novo ano, de novas perspectivas, né? Para eu alcançar. Se eu não alcancei esse ano, tá tudo bem. Eu queria tanto ter feito tal coisa, ter feito isso, ter feito aquilo. Da minha listinha de metas, eu só consegui 2 metas, 3 metas. Ok, tá tudo bem. Porque às vezes essas metas que a gente coloca, elas são de um nível mais assim, de alcance de resultados palpáveis, sabe? Assim, quando a gente pensa, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero entrar na faculdade, eu quero... Ok, né? São coisas interessantes e que são favoráveis para a nossa vida, né? Às vezes para a nossa vida financeira, para a nossa vida, né? Assim, a gente se posicionar na sociedade, né? Então, assim, por exemplo, entrar numa faculdade é algo fundamental do ponto de vista de você ter uma carreira, de você ter uma renda melhor. Ok. Mas às vezes a gente obtém êxito e também sucesso, entre aspas, em questões que às vezes não são tão mensuráveis, entende? Assim, do ponto de vista financeiro, ou, mas ela nem trocou de carro, não, mas ela continua vivendo de aluguel, ela não conseguiu entrar na faculdade. E tá tudo bem, sabe por quê?
Às vezes o nosso ganho, ele está relacionado a coisas mais subjetivas, sabe? A Adriele, seja bem-vinda, querida. Adriele, minha vizinha. Isabela, sejam muito bem-vindas, meninas. Muito feliz por vocês estarem aqui. Estamos aqui nesse bate-papo sobre 2022, né? Os seus avanços, os seus fracassos. Ai, o meu só tive fracasso esse ano. Ok. Reveja os seus fracassos. Reveja aquilo que você não conseguiu atingir, sabe? Para que nesse ano você consiga de repente fazer diferente. Mudar a estratégia para você conseguir a sua meta. Né? E como eu dizia, às vezes você teve muitas conquistas subjetivas. Conquistas que não se compra com dinheiro. Conquistas que às vezes vai ficar para o resto da sua vida. Em termos de legado, em termos de relacionamento com os seus filhos, com os seus vizinhos, com o seu próximo, no seu trabalho. Quanta coisa boa você conseguiu, sabe? Superar, de repente, um medo que você tinha, uma insegurança que você tinha. E nesse ano de 2022 você conseguiu superar isso. Boa noite, querida. Tudo bem, Silvia? A Sônia também entrando aqui. Bem-vinda. As minhas mentorandas que são fiéis. Muito obrigada, viu, queridas? Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Que às vezes, nessa tua análise, nesse teu balanço, né, de final de ano, às vezes você não consegue enxergar muita coisa, assim, vistas a olho nu, sabe? Você não consegue identificar ou mensurar. Mas, se você olhar com calma, e se você conseguir fazer essa reflexão que eu tô trazendo aqui para vocês, quais foram os meus avanços pessoais, de repente? Sabe? Como mãe, como esposa, como eu evoluí do ano passado para cá, né? Quanta coisa que eu aprendi. Porque nós estamos num processo de aprendizado todos os dias, né? E às vezes, coisas que eu não sabia o ano passado, eu comecei a ter conhecimento e a obter aquela informação esse ano. Eu tenho 56 anos. E como eu fico feliz quando eu aprendo algo novo. Algo que eu não sabia, que eu nunca tinha ouvido falar. E de repente, eu falo, nossa... Olha, esse conhecimento chegou até mim. Eu sou muito grata, sabe? Porque às vezes esse conhecimento que chegou até mim vai servir para eu passar para uma outra pessoa. Vai servir para que eu consiga aprimorar a minha forma de ser, a minha forma de viver. Entende? Então esse processo todo, ele faz parte da nossa vida. Ai, mas é porque... Você não sabe as dificuldades que eu passei esse ano, tantas lutas, tantas, né? Ai, tudo deu errado, deu tudo pra trás. Mas acontece, hoje ainda eu li uma coisa muito interessante. Que eu sou muito fã das borboletas, né? A gente já conversou aqui sobre isso, já fiz uma live inteira sobre, né, o processo das borboletas, o processo de transformação, né? Da lagarta para... borboleta. A Terezinha, a Maiomi, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui no nosso bate-papo. Então, a borboleta, ela é assim um modelo, né, do que é possível a transformação, né? A lagarta, que era um ser insignificante, rastejante, e de repente, com o processo todo, né, de transformação, ela chega a ser uma borboleta linda, maravilhosa, livre, mas ela tem uma vida super reduzida. Ela dura por muito pouco tempo. Só que nesse caminho aí de lagarta a se transformar em borboleta, ela tem um processo de casulo. E esse processo do casulo, da escuridão, do ficar só,
muitas vezes nós passamos por esse processo também. Às vezes a gente nem entende que é um processo de casulo, sabe? Às vezes, sabe essa coisa truncada aí que a gente tava falando? Ai, parece que dá tudo errado. Ai, não caminhou. Ai, não andou. Mas o processo que você teve ali, né, fechado, só você refletindo, olhando para você, isso é um processo. E isso faz parte, né, de atingir a meta de ser borboleta. Entende? Então assim, você não vai... se você não passar pelo casulo, se você não ficar enclausurada, você não vai se tornar borboleta. Você não passa de lagarta a borboleta sem o casulo. Sabe? E tem esse momento de você, sabe? Você e você. Né? Então, por isso que a mentoria, ela é muito favorável, a psicoterapia, né? Técnicas que a constelação familiar, várias, né? Técnicas que te auxiliam no seu desenvolvimento pessoal, mas que, ao mesmo tempo, em alguns momentos desse processo, você vai estar sozinha dentro do casulo. Por quê? Porque a transformação é você e você. Então, o que você recebeu, o que você acolheu para você, que você trouxe de informação que você não sabia, tudo isso favorece o seu tempo de casulo. Né? Porque se você vai para o casulo sem esse suporte, ele é um momento muito difícil, muito complexo de você viver sozinho. Eu tenho falado, né, em outras lives eu já falei sobre isso, de quanto de casos que eu atendo de mulheres que estão vivendo esse processo de casulo, entre aspas, e que às vezes não dá conta sozinha. Uma questão de tirar da intenção de tirar a própria vida, de, sabe, de entrar num processo de depressão profunda, de estresse, de fadiga, de, sabe, tantas doenças. A pessoa fica doente com tanta sobrecarga, com tamanho estresse que é, né? De ficar às vezes em círculos sem conseguir evoluir daquela situação, né? Simplesmente a sobrecarga, simplesmente a tarefa árdua que você tá levando, que você tá tentando levar sozinha e que você não tá dando conta, entende? E aí é o momento do naufrágio. Então, todos nós passamos por esse momento do casulo, entende? E às vezes, como é uma coisa desconhecida para a maioria das pessoas, você às vezes entra num processo de desespero. Gente, não tem saída. Gente, esse casulo é muito escuro. Gente, esse casulo é apertado, né? Você se sente acuada, você sente que aquilo não vai passar nunca mais, né? Eu já contei pra vocês que no meu processo de terapia, a minha terapeuta falava isso: Nilma, vai passar. Imagina, que passar. Eu pensava assim, ela não tem noção do que é essa dor. E que isso não, sabe, na minha cabeça isso não ia passar nunca, aquele processo de casulo, entende? Mas ele é fundamental. Porque quando você rompe com esse casulo, com esse momento de dor e dificuldade que você está vivendo, e consegue superar tudo isso, né? E ter a sensação de liberdade e as suas asas para voar, né? E ser admirada e ser elogiada, né? Como sobrevivente, como alguém que passou por um processo de superação, é muito gratificante. Mas se você não compreender que esse casulo que você está vivendo, ele vai te levar a um processo de libertação, você para ali no casulo, né? Com risco até de morrer, entre aspas, no sentido assim, nada tem sentido, nada, sabe, vai me trazer alegria de volta,
você perde o brilho, você fica apática, adoecida. Entende? Agora, quando você entende, puxa vida, olha, eu tô passando um momento muito complicado mesmo. Eu, sabe, é dor, é desesperança, é falta de sentido, mas eu sei que isso vai passar e que em breve, né, novas perspectivas vão se abrir, novas pessoas no meu caminho, novos relacionamentos, novas amizades, entende? Novo emprego, nova carreira, novo tudo. Porque tudo é possível, entende? Principalmente quando você tem uma fé, sabe? A fé, ela é muito interessante nesses momentos de dificuldade. Ela te fortalece muito, sabe? Então a gente tem um somatório, né? A ajuda profissional, o apoio de pessoas próximas e que realmente tem um apreço por você, que torce por você, né? A psicoterapia, a mentoria, né? Eu costumo dizer que a mentoria é um processo muito rápido, sabe? De auxílio para você conseguir se situar onde que você tá, né? Silvia, sim, muito importante ter a fé, porque soma-se, né? A fé, o conhecimento, o apoio familiar, né? Que é fundamental, o apoio de uma amiga, né? Uma amiga que você pode contar, alguém de confiança que você pode abrir o seu coração, mesmo para contar as coisas tristes, para chorar junto, para rir junto. Isso é muito saudável, né? Porque se você fica, né, claro, como eu falei, tem o processo do casulo, né, do momento da dor sozinha, né, que parece que é só você, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem esse suporte, esse processo parece que é menos dolorido. E você consegue refletir sobre o que a amiga falou, o que a sua mãe falou, o que a sua terapeuta falou, o que a sua mentora falou. Isso tudo soma e contribui para o seu processo de transformar em borboleta. Muito bom. A mentoria, então, vai no cerne do problema. Coisas que não sabe se mensurar, pois não estudamos isso. Sim, por quê? A gente nunca está preparada para enfrentar as dificuldades e os desafios que vêm pela frente. Então, o suporte da mentoria, né, que é um olhar de fora, é um olhar de quem está com experiência, né? Não para ditar para você o que você vai fazer, não se trata disso, mas trata de um suporte, entendeu? Que vai conseguir diagnosticar com você aquela situação. Porque às vezes a gente está tão envolvida, tão embrulhada na situação, que a gente não consegue identificar, primeiro, o porquê que a gente está vivendo aquilo, segundo, para que a gente está vivendo aquilo e como sair daquilo. Então, assim, eu atendo mulheres que, sabe, fica anos a fio naquela vida, naquele processo que não tem saída, sabe? Parece que você tá andando em círculo. Você anda, corre, cansa, se desgasta, se doa, só que você nunca sai daquela situação. Porque às vezes a situação que você está vivendo depende de você tomar algumas atitudes que nem sempre são muito favoráveis pra gente. A Jane entrando aqui, aqui a Silvia, sim, um olhar de fora, imparcial e outra coisa, né? Ele é um olhar profissional, sabe? E que às vezes você precisa levar uns puxões de orelha com amor, com atenção, para que você consiga enxergar as questões que você precisa mudar na sua vida. Por quê? Às vezes você vive uma situação, por exemplo, que é muito comum. Às vezes você tem um conflito com a sua nora, né? Sogra e nora. Que, não, ela é isso. Ela é desajeitada. Ela não faz do jeito que eu gosto.
E ela é uma pessoa difícil de se relacionar. Ok, né? Tem pessoas difíceis mesmo. Só que às vezes o primeiro passo precisa ser dado por você para que a relação melhore. Entendeu? Porque às vezes a gente só exige que o outro faça algo. Não, mas ela tem que me respeitar. Não, mas ela que tem que, né, fazer algo por mim. Ela que tem que me convidar. Ela... E você? E por que você não a convida para um café, por exemplo? Despretensiosamente, entendeu? Simplesmente por estar com. Simplesmente por ouvir, por falar de outras coisas, que não é o seu filho o centro do problema, de repente, né? A questão do ciúme, né? De uma para com a outra, entende? Ou então mesmo ouvir o que a outra pessoa tem para dizer, porque às vezes fica naquele processo assim, né? Ela tá pensando que você tá pensando e você tá pensando que ela tá pensando, só que não tem um momento de esclarecimento. Entende? Então, assim, você sofre por um lado, ela também sofre porque ela fala, nossa, essa minha sogra é uma estúpida, ela é isso, ela é aquilo, ela é muito ciumenta, né? N adjetivos, né? E isso causa um afastamento. Por quê? Porque você não admite as suas também necessidades de repente abrir mão, de repente, por que não fazer um almocinho para ela? Por que não de repente fazer um convite especial? Porque isso aproxima as pessoas. Quando você tem carinho, quando você tem atenção, né? Você acaba atraindo e quebrando um pouco o gelo, como a gente diz, né? Agora, se você, não, eu sou assim, vou me manter assim, o que ela tá pensando, você também não tá contribuindo para que aquela situação mude, entende? E aí, voltando na mentoria, isso é só um exemplo, que acontece isso, você não enxerga, você acha que você tá coberto de razão, e realmente, às vezes você tem os seus motivos, só que você não consegue enxergar aonde você também precisa agir, ou de repente mudar o seu comportamento, né? Rívera, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Estamos aqui no nosso bate-papo, a nossa conversa de mulheres, fazendo uma retrospectiva e um balanço, né, de como foi o nosso ano. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você: em que você evoluiu em 2022? O que você ainda precisa evoluir em 2023? Olha, faltou muita coisa. Nossa, eu tenho que pegar firme 2023. Tá aí, uma super oportunidade de você entrar nesse processo de mentoria, sabe? Para que eu possa te ajudar a compreender melhor como você está vivendo, quais são os aspectos que você de repente precisa encarar de frente, né? As suas atitudes que você precisa melhorar, né? Caminhos e decisões a serem tomadas. Porque às vezes, gente, tá tão nítido, tá tão claro a decisão que você precisa tomar, mas você está super acomodada, você está insegura, você está com medo de tomar aquela atitude e vai levando, e vai protelando, e vai postergando a sua dor e o seu sofrimento. Então, isso tudo a gente consegue na mentoria identificar. Isso é um sofrimento real, né? Realmente, nossa, seu esposo, a sua esposa te sacaneou, sabe? Te decepcionou, seu filho. Ok, N situações dessa forma, né? Você tem todos os motivos? Tem. Só que, mesmo numa situação dessa, né? De uma traição, de algo decepcionante que alguém possa ter feito para você, a gente também precisa passar por um processo de amadurecimento e um processo de tomar decisões sobre. Porque te traiu, e você vai fazer o que com isso? Você vai continuar chorando, sofrendo, né? Porque assim, em alguns momentos não tem muito o que escolher. Ou você perdoa, você apaga, você
supera, não. Ou você fala, tá bom, beleza, cuida da sua vida que eu vou cuidar da minha, tá tudo certo. Só que não é tão simples assim. Qualquer das decisões que você tomar, seja de continuar, né, naquela dor, no sofrimento, ou seja, o rompimento, tomar algumas decisões, você precisa de decisões, você precisa pensar, você precisa refletir sobre. E nesse processo é que entra a mentoria. Porque, como eu falei, sozinho é muito complexo para você tomar essas decisões. Deixa eu ver aqui, estão escrevendo. Evolui bastante, mesmo com a pandemia. Isto é prova de que as barreiras nos tornam melhores, sim, nos tiram do marasmo. Excelente ano para mim, apesar de tudo. Devo a Deus e ao meu posicionamento amadurei. Isso é uma prova de barreiras. Amadureci. Sim, mesmo com as perdas. Gente, nós vivemos um momento da pandemia, algo assim que inexplicável do ponto de vista, assim, que é algo que a gente nunca imaginou, né? Principalmente a nossa geração, nunca imaginou viver uma situação dessa. Uma situação de perda real. Teve pessoas que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos. Isso é real, isso é fato. Né? Um processo de luto e de dor muito intenso. Né? Que alguns ainda estão vivendo e tentando superar tudo isso. Entende? Mas, ok, é algo, né, que não está no seu controle. E às vezes é difícil a gente compreender isso, né? Que existe um Deus soberano e que Ele está sobre todas as coisas. Ilma, mas é porque você não sabe. Eu acompanho uma situação, uma grande amiga minha de infância, e ela tem passado por muitas situações de doença na família dela. Situações assim que você fala, não, agora não tem mais o que. Em relação a diagnóstico, em relação a acidente, em relação, sabe, à gravidade do problema de saúde, uma série de coisas. E aí você fica imaginando isso, né? Você fala, mas, meu Deus, por que? Parece que a pessoa é escolhida para viver situações difíceis. Né? No caso que a gente estava falando da Covid. Puxa, mas perdeu o pai e a mãe? Teve gente que perdeu no mesmo dia. O pai e a mãe estavam internados no hospital, sabe? E morreram na mesma semana. Imagina a dor, o sofrimento de uma pessoa que passa por uma situação dessa. Só que, ok, aconteceu. E aí, como que você enfrenta tudo isso? Entende? Esse foi o seu casulo. Só que o nosso propósito, como a gente sempre fala, né, dessa parábola, essa figura, é de tornarmos borboleta. Então não é porque o meu pai, a minha mãe morreu, meu irmão morreu, meu marido morreu, que eu vou ficar lagarta a vida inteira. Em algum momento eu vou ter que passar por esse processo de dor, muito sofrimento, desesperança. Só que volto a falar, a fé, o apoio, a mentoria, a psicoterapia, tudo isso, sabe, vai me auxiliar para eu conseguir viver esse luto, né? Superar essa situação. Claro, marcas profundas, saudade. Ilma, mas você vai falar que eu vou esquecer de... Claro que não. Só que não tem aquilo, vida que segue. Então, apesar da dor, apesar do luto, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. E aí não é porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, que eu não vou viver mais. Vou só deitar, não quero nem comer, não quero tomar banho, não quero nada. Por quê? Porque existem outras pessoas que precisam de mim. Às vezes, tudo isso que eu vivi na pele vai me servir para que eu possa ajudar outras pessoas. Ilma, mas eu
Eu tive na minha família muitos casos de câncer, internação, aquele desgaste, quimioterapia, caiu cabelo. Gente, mas quantos casos de superação que a gente já viu? Cura de câncer. Então a gente vê também as dificuldades, mas a gente também vê, por outro lado, a evolução disso tudo. Eu já contei aqui também, uma vez eu vi um depoimento de mulheres que perderam seus filhos de uma forma violenta, bruta, em assalto, em bala perdida, e elas, a partir disso, dessa dor que é irreparável, elas conseguiram montar uma associação de mães, sabe? E conseguiram mobilizar Brasil inteiro, mundo afora, sabe? Sobre essas questões de dor, de sofrimento. O que é para uma mãe perder um filho? O que é para uma mãe ter um diagnóstico do filho com câncer aos 2 anos de idade? Como que se explica? Ai, mas eu sempre cuidei da alimentação. Ok. Então tem algumas coisas que parece que é para você passar. Só que a diferença é como você passa por essa dor, por esse sofrimento. Entende? Então é nisso que eu venho trazer para vocês essa possibilidade da mentoria contribuir com você para fazer essa travessia, sabe? Da sua situação, da sua condição de lagarto, Passar pelo casulo, da dor, do sofrimento, do isolamento, da solidão, mas você se tornar uma borboleta que traz vida, que traz alegria, apesar da dor. Porque dor, todos nós vamos ter de alguma forma. Nem que for quando você fizer a sua cesárea, você vai sentir dor, não tem como a gente evitar, E aí sim, uns menos, outros mais, Uns de uma forma mais pesada, mais dolorida, parece que tudo acontece com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando você faz a travessia do outro lado do rio e olha para trás e vê, puxa vida. Hoje em dia nem tanto, mas quando eu era criança eu lembro que a gente morava em sítio, e tinha os riachos. Nossa, e aqueles riachos eram assim, cheio de galho, cheio de pedra. Então, para você fazer uma travessia, era assim um perrengue para você chegar do outro lado. E aí quando você olha para trás e fala, nossa, eu consegui superar isso, traz muita alegria, traz muitas cicatrizes também, claro. Ficam as cicatrizes. Só que também esse gozo, essa alegria da superação, ela também invade você, sabe? Invade quem tá do seu lado, invade, sabe? É uma coisa assim que transborda de você. Sabe? E isso eu falo assim com muita experiência própria, sabe? Muita mesmo. De algo assim que às vezes você passa na sua vida que você fala, gente, tudo para dar errado, mas estou aqui, sobrevivi, valeu a experiência. Eu só tenho essa cicatrizinha aqui, ó, mas faz parte também. A cicatriz também faz parte. Faz você lembrar do que você passou, da dor que você sentiu, mas também te lembra e te leva a essa alegria da superação. E essa não tem preço. Essa não tem preço, a superação. Então, se você ainda não superou, se você ainda está vivendo esse momento de dor, de luto, de dificuldade, de não conseguir se encontrar, venha para a mentoria. Comece o ano já com esse propósito. Não, esse ano eu quero melhorar, eu quero sair dessa condição de dor, de sofrimento, de batalha,
sabe, agregar novos valores, novos conhecimentos, novas posturas. Às vezes a gente precisa romper com a nossa postura. Postura de boazinha, a postura de dizer sim para tudo. Não que a gente vai ser mal educada com as pessoas, não é nada disso. Mas de se posicionar como alguém que olha para você, que ama a você mesmo. Entendeu? Então assim, você vai ajudar, você vai contribuir, mas desde que isso não comprometa a sua saúde. Desde que isso não fira os seus princípios. Ou venha te ferir o seu amor próprio. Porque que adianta você dar tudo o que você tem e aí faltar para você? Faltar o alimento para você. Como que você vai dar tudo o que tem na sua despensa e você não vai ter o arroz para fazer no outro dia? Então, ajudar, ok, né? Mas a gente também precisa ter essa dosagem. Porque quanto mais a gente mantém a nossa reserva de amor próprio, de autoestima, a gente consegue dar mais ainda. Mas se a gente não tem, como a gente vai dar se a gente não tem? Então a gente precisa manter um pouco que nós temos para que isso se multiplique dentro de nós. Para que a nossa alegria se multiplique. Para que a nossa motivação se multiplique. Agora, se você não tem alegria, se você não tem motivação, se você não tem paz, então a gente precisa equilibrar, sabe? Esses nossos adjetivos, né? A nossa alegria, a nossa paz, a nossa autoconfiança, a nossa coragem, a nossa potência como mulher. Todas nós temos. Não deixar, sabe, a chama apagar. Chegar num nível, sabe, de vai caindo, vai perdendo, vai desvalorizando, vai, sabe, se desrespeitando. Você chega no chão. Então, para você levantar depois é muito mais difícil, mais complexo. Então, não deixe, sabe? Se valorize. Mantenha firme. Entendeu? Isso faz sentido para vocês, meninas? Venha comigo na mentoria, a gente pode aprofundar ainda mais essas questões. Aqui no nosso bate-papo é apenas uma pincelada, é uma conversa, né? Que a gente tem às terças-feiras. Já dá pra gente, né, degustar um pouquinho o que significa a mentoria na vida das pessoas. E eu sou, assim, muito grata a Deus. Sabe? Que apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos evoluir muito em 2022. Né? Tivemos muita superação, muitas mulheres resgatadas dessa condição de tristeza, de dor, de desânimo, sabe? Se abrindo para a vida. Perfeitas? Não, jamais. A gente não consegue ser perfeita, a melhor mãe do mundo, 100% melhor esposa. Não tem como. Mas a gente entra num processo de evolução. E isso que eu quero convidar vocês. Venha comigo entrar por esse processo de evolução. E 2023, vamos avançar um pouco mais do que nós fomos o ano passado, o ano retrasado. Apesar das dores, apesar das tristezas, apesar das frustrações, apesar das desilusões, apesar de tudo, vamos viver. Vamos avançar, vamos ser ainda melhores, mais felizes, para que a gente, sendo feliz, sendo, sabe, reorganizada, né, a nossa vida e as nossas dificuldades, a gente consiga espalhar essa alegria, essa fortaleza que a gente precisa tanto, né, para as nossas famílias, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, como a gente precisa fortalecer, né, esses nossos vínculos com as pessoas. E se você está amargurada, sofrida, você vai ficar muito, muito aquém, né, do que realmente você pode viver. Ah, Cassiana chegando aqui, seja bem-vinda, querida. Eu vou deixar essa live gravada, tá? Então, se você tá chegando agora,
Vai lá, assiste com calma, divulga para suas amigas. Eu tenho o canal no YouTube, como eu falei, que você pode se inscrever, meu Facebook, Ilma Piemonte, e o meu WhatsApp, 67984022770. Estou à disposição para você marcar seu horário, para que a gente possa refletir, podemos agendar. Eu tenho um combo de 4 encontros. É um processo muito interessante, muito rápido, que você consegue ver o resultado muito rapidamente a partir dessa nossa técnica que a gente desenvolveu, tá bom? Espero vocês, tenham uma boa passagem de ano, tá? De muita paz, alegria, e se prepare, 2023 vai ser ainda melhor, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, até uma próxima terça.